Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda de pé como você está, quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez neste lugar. Eu já tinha recebido alguns convites para estar aqui. Infelizmente nunca tinha sido possível, mas aprovei o Senhor marcar essa data e eu estou feliz de estar aqui com os irmãos. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente dessa igreja, pastor Roberto Arruda, juntamente com a pastora Vera. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança de assumir essa tribuna, de pegar esse microfone para ministrar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvar a Deus também pela vida do evangelista Gutierrez, evangelista Vanessa, irmão Anderson, irmã Flávia. Louvar a Deus também pela vida do Igor, que foi a ponte para que eu estivesse aqui. Meu sentimento é de gratidão e por isso em palavras eu só posso dizer muito obrigado, muito obrigado. Eu trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos. Eu congrego na Debrais, Vila São José, em São Paulo. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor local, pastor Tacílio, e debaixo da bênção do meu líder maior, bispo Samuel Ferreira. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, somente o versículo 18. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Vamos ler o 19 também. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Coloque sua Bíblia na cadeira, ainda de pé, feche os seus olhos e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor, eu vou pregar a Tua palavra e eu te peço pelo poder da Tua palavra. Levanta o caído, dá força ao desanimado, exalta o humilhado, abate o soberbo, alegra o triste, dá paz ao enfermo, Senhor, dá paz àquele que está aflito, liberta o possesso, dá ânimo para aquele que está cansado. Deus, de mim eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Eu prego, mas o dom não é meu, é teu. Eu prego, mas a casa é tua, o povo é teu, a igreja é tua, o pregador é teu. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o convidado especial deste culto, porque se tiver pregador e não tiver a tua presença, não tem nada. Se tiver cantor e não tiver a tua glória, não tem nada. Se tiver lotado de gente e a tua presença não estiver conosco, Senhor, não tem nada. A tua presença é o diferencial, é o que dá vida ao ambiente, é o que deixa o negócio mais gostoso. Talvez alguém entrou aqui, meu Pai, e por conta até mesmo daquilo que está vivendo, ainda não conseguiu dar um glória, ainda não conseguiu dar um aleluia. Mas eu te dou graças, mas eu te dou glórias. Eu te dou graças porque eu estou vivo, eu te dou graças porque eu estou de pé, eu te dou graças porque grandes foram as batalhas para que eu não chegasse até aqui, mas o laço quebrou e eu escapei para a honra e glória do teu nome. Jesus, fala com a tua igreja e continua conosco em nome de Jesus. Amém.
Tome o seu assento, por favor. Som. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui do meu lado esquerdo, por favor. Entendi. Glória a Deus. Som. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso para os irmãos. Eu trouxe um pouco do meu material. Eu sempre trago os meus livros, porém ontem eu estive em Limeira, e de Limeira eu já vim para cá, e em Limeira vendeu todos os livros. Porém, se algum dos irmãos quiserem adquirir o meu livro, é uma autobiografia. Eu falo sobre o meu ministério, eu falo sobre tudo que Deus tem feito na minha vida. No meu Instagram, Mateus Nonato Oficial, tem o link do meu site. Lá você vai poder adquirir o meu livro, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Aí aproveita e me segue também no meu Instagram, me acompanha nas redes sociais. Mas eu trouxe alguns cones trufados, irmãos, pouquíssimos também, sobrou pouquíssimos. Por que sobrou poucos? Porque tem um mistério nesses cones, que quem come não engorda, quem é feio fica bonito, e quem está encalhado no mesmo ano casa. É muito forte, então sobrou pouco. Então no final do culto, eu não sei para que lado, mas eu sei que você vai poder adquirir. Então no final do culto vai estar sendo vendido para os irmãos. Gente, quem me ouve, por favor, diga amém. Eu vou precisar da atenção de vocês, principalmente nos primeiros 20 minutos, porque tende a ser um pouco cansativo por causa da introdução, mas eu garanto para vocês que depois melhora. No texto que nós acompanhamos, nós vamos entender o valor do precioso sangue de Cristo. Esse sangue preciosíssimo que nos protege da condenação, que nos purifica de todo pecado, que intermedia paz com Deus e nos concede vitória sobre Satanás. No texto que nós acompanhamos, no capítulo 1, nós vamos entender que Cristo não parcelou, não pagou um terço ou a metade. Ele quitou a dívida do homem. Mas antes de falar sobre o texto, eu quero falar rapidamente sobre esse livro. O apóstolo Pedro é o autor das 2 cartas que levam o seu nome. Pedro estava dando continuidade ao cumprimento da ordem que um dia Jesus Cristo lhes deu. A ordem era simples, mas objetiva. A ordem foi: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro escreve esta carta aos forasteiros e dispersos da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, que eram partes do Império Romano e hoje estão localizadas na Ásia Menor, todas elas localizadas na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Nós não sabemos ao certo de onde Pedro escreve esta carta. No capítulo 5 e no versículo de número 13 da primeira epístola de Pedro, nós somos informados que ele escreve esta carta da Babilônia. Porém é meio incerto falar qual Babilônia Pedro escreve a carta, porque naquela época havia 3 cidades com o mesmo nome de Babilônia. Então não fica claro aonde Pedro escreve esta carta. Mas apesar de nós não sabermos o local aonde a carta foi escrita, nós conseguimos entender o propósito pelo qual a carta foi escrita. Pedro escreve esta carta com um propósito. E o propósito deste livro, o projeto desta carta é graça. Se você parar para analisar, para perceber, você vai ver que Pedro usa a palavra graça em todos os capítulos, porque o objetivo de Pedro é esse, o propósito de Pedro é esse, é mostrar a suficiência da graça de Deus, é testificar que a graça sempre foi, é e sempre será suficiente. O propósito de Pedro
é mostrar que o homem realmente é pecador, que o homem realmente é um escravo envolto em trevas e desamparado. Mas o que aconteceu? Cristo entrou na história, e quando Cristo entrou na história, ele mudou o cenário. Quando Cristo entrou na história, ele transformou a maldição em bênção. Quando Cristo entrou na história, ele fez algo impossível e deu vida para quem estava morto. E o que é isso? Isso é graça. Porém, Pedro quer mostrar algo mais do que isso. Pedro quer mostrar algo maior do que a graça. Pedro quer mostrar o estilo de vida de quem foi alcançado pela graça. Porque Pedro quer mostrar que a graça precisa gerar um estilo de vida. A graça precisa demonstrar naqueles que a receberam um estilo de vida, que é o estilo de vida dos salvos. Deus nos salvou para a santidade. Ele nos salvou do pecado. Ele nos salvou das paixões e futilidades da vida. Mas se Ele nos salvou, é óbvio que não é para vivermos outra vez nessas práticas. Foi como Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Porque se Ele nos salvou, não é para voltarmos a viver outra vez nessas práticas. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, aqueles que têm um encontro verdadeiro com Deus, não apenas recebem uma nova vida, mas em consequência da nova vida com que receberam, eles precisam viver uma novidade de vida. Vou falar de novo que eu quero que você entenda isso. Quem teve um encontro com Deus, não apenas recebe uma nova vida, mas em resposta, em consequência à nova vida que ele recebeu, ele precisa viver dentro dele uma novidade de vida. Em virtude daquilo que Deus fez por nós, devemos viver para Ele. Em virtude daquilo que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno da vossa vocação. E qual é a vocação do crente? Ser santo. Sede santos, como eu, Senhor, sou santo. Há uma conduta que conduz à vida. Nós devemos viver em santidade, porque a santidade é uma forma de reverência. Ou melhor, a santidade cria uma reverência respeitosa em todos os verdadeiros crentes. Porque quem é santo reverencia Deus através da santidade. Por quê? Porque sabe que Deus é Pai, mas também é juiz. Sabe que somos filhos da obediência, porém isso não nos dá direito de vivermos desatentamente. Porque Deus é Pai, mas Deus não é conivente com o pecado de seus filhos. E na verdade, todo pecado é completamente ofensivo a Deus, que por causa da sua santidade odeia o pecado, que por causa da sua bondade se inclina para resgatar o homem do pecado, que por causa da sua sabedoria compreende como a salvação do pecado pode ser cumprida. Então, pela sua santidade ele odeia o pecado, pela sua bondade ele resgata o homem do pecado, e pela sua sabedoria ele sabe qual é a única maneira de resgatar o homem do pecado. Mas se nós sabemos que Deus é santo e que a santidade é um atributo básico de Deus, a pergunta que fica é: por que a gente ainda dá tanta desculpa para pecar? Se a gente sabe que Deus é santo, que Deus quer uma igreja santa, que o Senhor valoriza uma igreja que tem santidade, por que os pecados dentro da casa de Deus aumentam? Sendo que na verdade todos nós deveríamos tomar cuidado para não pecar, para que no dia do julgamento nós não sejamos condenados por um juiz santo que não pode desculpar o pecado ou aprovar um ser profano. E é isso que Pedro está ensinando aqui. Pedro está ensinando que tanto o preço infinito que fez a redenção se tornar possível, quanto o julgamento imparcial de Deus reforçam o dever da santidade.
Porque a santidade é uma forma de gratidão. Porque quem sabe o que Jesus fez por ele e continua vivendo uma vida de pecado é ingrato. Quem sabe de onde Jesus tirou ele e continua vivendo de uma forma do mesmo lugar onde estava antes de Jesus lhe tirar é completamente ingrato. E é por isso que a vida do crente, a vida do cristão, precisa se originar da percepção do custo da sua redenção. O Calvário precisa ser a fonte de inspiração de todo crente. E é por isso que o versículo 18, a primeira palavra que Pedro fala é sabendo. Pedro não está ensinando algo novo. Pedro está ensinando o que eles já sabiam. Ou melhor, Pedro está relembrando o que a igreja já sabia. Só que isso me chama muita atenção. Pedro diz assim para eles: sabendo, ou seja, vocês sabem. Não é algo novo para vocês, porque vocês já sabem. Pedro faz questão de mostrar: vocês não são tolos e muito menos novatos nesse assunto. Vocês sabem o que Jesus fez por vocês. Mas por que sabem? Porque teve alguém para ensinar. Por que sabem? Porque tem alguém que falou. Porque teve uma liderança que ensinou sobre o que Jesus fez. Porque teve um líder que se preocupou em ensinar sobre o que Cristo fez. A igreja só sabe porque ouviu a pessoa certa. E isso me chama atenção, porque isso me mostra que nós temos que tomar cuidado ao escolher quem vai nos ensinar, ao escolher quem serão os nossos pregadores, quem serão os nossos professores, quem serão os nossos mentores, quem serão as nossas referências. Nós vivemos no meio de uma geração muito boa, mas perdidas em referências, mas perdidas em mentores, porque a gente acha que todo mundo que fala bonito é referência, e às vezes quem fala bonito não tem nada de Deus, quem fala bonito fala tudo errado. Então nós temos que ter cuidado ao ver quem é que vai nos ensinar, porque falsos pregadores produzem falsos ensinamentos, e falsos ensinamentos produzem falsos crentes, e falsos crentes são cristãos na ceia, pagão nos negócios e demônio nas privacidades. É por isso que a estratégia do inimigo sempre foi denegrir a imagem do evangelho. É por isso que a estratégia do diabo é fazer com que o que está escrito na Bíblia, que é pecado, deixe de ser pecado. É por isso que nós presenciamos e nós vemos pessoas que tentam impor leis, querendo tirar alguns textos da Bíblia. É por isso que nós vemos muitas igrejas que hoje desvalorizam a palavra de Deus. 2 horas de louvor, 10 minutos de palavra. Na hora do louvor todo mundo canta, todo mundo marcha, todo mundo pula, todo mundo entrega profecia. Mas na hora da palavra está todo mundo indo no banheiro bebendo água. E esses mesmos crentes tiram versículos do contexto, fazem de pretexto para pecarem. Porque a moda agora é o seguinte: eu não cumpro mais o que a Bíblia diz, eu cumpro o que eu acho que o meu ponto de vista está dizendo sobre a Bíblia. E quando eu quero cumprir o meu ponto de vista, eu apenas enxergo o que me agrada, porque o que não me agrada eu fecho os olhos, porque o que não me agrada eu passo o pano. Não gostei desse texto, eu mudo. Não gostei dessa mensagem, vou embora. Não gostei desse louvor, saio da igreja, vou procurar outro. Achei muito pesado, vou sair. Não concordei com esse versículo, então não serve para mim. Porque na verdade as pessoas não querem mais se encaixar na palavra, mas elas querem que a palavra se encaixe a elas. Eu não leio mais para conhecer a palavra, eu leio para ter argumento para refutar sobre os meus erros. É por isso que nunca se viu antes uma geração tão boa, mas tão perdida dentro da igreja, que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo não quer fazer nada, que está em todo culto e até prega, canta, ora, desvia, roda, sapateia e desvia de novo. Por quê? Porque o mesmo que estava marchando, que estava pulando, que estava rodando, é o mesmo que na escola foi influenciado por alguém que se diz ser ateu e começou a ser ateu no começo do ano. Por quê? Porque uma geração
Uma geração que não valoriza a palavra, uma geração que não conhece as verdades do Evangelho, é uma geração fácil de ser manipulada. E quem perdeu a essência das verdades do Evangelho sempre vai tentar viver as suas verdades, porque eu deixo de me preocupar com o que é prioridade para o reino para lutar com o que é prioridade para mim. E é por conta disso que em muitos lugares o pecado se tornou normal dentro da igreja. Brigas estão se tornando normal dentro da igreja. Prostituição está se tornando normal dentro da igreja. Uma igreja que vem para assistir culto e não para prestar culto está se tornando normal. Mas isso é para quem perdeu as verdades do Evangelho, porque quem sabe o que Jesus fez por ele não aceita viver uma vida de pecado. Quem sabe o que Jesus fez por ele não aceita viver o evangelho medíocre. Quem sabe de onde Jesus o tirou, quem sabe de onde Jesus o resgatou, quem sabe toda a obra que Jesus fez na vida, na casa e na família dele, não aceita viver o evangelho meia boca. A verdade é que estão querendo confundir a nossa geração, estão querendo banalizar o evangelho, estão querendo perverter a palavra de Deus. Mas isso eles podem fazer lá fora. Aqui dentro tem uma igreja que está dizendo: nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos render. Quem quiser ficar com confusão de identidade lá fora, que fique. Quem quiser ficar em cima do muro lá fora, que fique. Mas aqui tem uma igreja que está dizendo: eu sei que pecado continua sendo pecado, mentira continua sendo mentira, e na minha vida não vai entrar. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos, sabemos o que somos hoje, sabemos o que Jesus fez por nós, e o melhor de tudo, nós sabemos para onde vamos e que há um lugar preparado para a igreja de Cristo. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela, diga: eu não sei você, mas eu sei quem eu sou. Diga isso para eles. Não, irmão, tem gente que está olhando, mas não está falando. Diga: eu não sei você, mas eu sei quem eu sou. E quem sabe o que é, quem sabe o que Jesus fez por ele, não aceita viver qualquer coisa. Quem sabe o que Jesus fez por ele, não aceita viver o evangelho medíocre. Quem sabe o que Jesus fez por ele, ele não se conforma em sentar nesse culto, fica olhando o culto inteiro e não dá um glória. Quem sabe o que Jesus fez por ele, ele não consegue chegar no culto como esse e ficar sem dar um aleluia. Quem sabe o que Jesus fez por ele, irmão, é automático. Quando ele chega, a lágrima já começa a rolar, o glória a Deus já começa a ser entoado, a mão já começa a levantar. Quando vai ver, ele está pulando da cadeira. Às vezes a gente julga: esse é louco, esse daí está dando glória demais, esse daí é crente menino, esse daí quer aparecer. Mas na verdade é porque a gente não sabe o que Jesus fez por ele. Mas como ele sabe o que Jesus fez por ele, então ele adora Jesus do jeito que Jesus merece ser adorado. Posso te dar um conselho, irmão? Ninguém sabe o que Jesus fez por você. Então, já que você sabe, você tem motivo de sobra para dar glória, você tem motivo de sobra para dar aleluia, você tem motivo de sobra para levantar a mão. Nós estamos dando um recado a Satanás: se ele quiser fazer confusão, que faça em outro lugar. Aqui dentro tem uma igreja que está dizendo: eu não perdi minha identidade, eu sei quem sou e sei para onde vou. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabendo o quê? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Pedro começa lembrando ao povo o que eles eram, porque evangelho precisa me lembrar de onde eu era, porque evangelho precisa lembrar quem eu fui. Porque a partir do momento que eu perco a percepção do que eu já fui, do que já aconteceu comigo, a partir do momento que eu perco a percepção de onde Jesus me tirou, é motivo suficiente para eu querer me tornar soberbo demais. É por isso que Jesus falou para o paralítico: faz o seguinte, eu te curo, mas faz o seguinte, levanta, toma a tua cama e anda. Porque cada vez que você colocar essa cama nas costas, você vai lembrar do que eu fiz por você, você vai lembrar do que você era. Pedro começa lembrando ao povo que eles eram. E o que o povo era? Escravos que precisavam ser libertos. Para nós, a palavra resgatar
é um termo teológico, mas para o povo romano do primeiro século tinha um significado muito específico. Para você ter uma ideia, é provável que cerca de 40% da população fosse escravos. No Império, todas as igrejas cristãs do primeiro século tinham 3 tipos de membros: escravos, homens livres e homens libertos. De novo, todas as igrejas cristãs no Império do primeiro século tinham 3 tipos de membros: escravos, homens livres e homens libertos. Pessoas se tornavam escravas de diversas formas. Podia se tornar escravo por causa de guerra, podia se tornar escravo por causa de falência financeira, podia se tornar escravo porque vendia-se a si mesmo, ou então eram vendidos por seus pais, ou já nasciam escravos. E aí, depois de Pedro lembrar o que eles eram, Pedro vai explicar por que eles deixaram de ser escravos. Como um escravo podia obter libertação? 2 formas. Primeiro, após um tempo de serviço, ou principalmente mediante ao pagamento de um preço de resgate. Esse preço não era o escravo que pagava. Esse preço deveria ser pago por outra pessoa. Qual é o preço do resgate? Pedro responde: o preço do resgate não foi por causa de coisas corruptíveis. O preço do resgate não foi com coisas que se corrompem. Essas palavras, corruptíveis, estão apontando para qualquer coisa terrena, como prata, como ouro. Por que, Mateus? Simples, porque na redenção nós tratamos de questões espirituais eternas, e nada terreno, como riqueza, como influência, como poder, pode fazer alguma coisa em favor das almas eternas. Só que Pedro, para tirar a dúvida, ele deixa ainda bem claro. Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Aí ele deixa claro: como prata e ouro. Pedro está dizendo: isso não vale absolutamente nada. Pedro está mostrando que os homens dão excessivo valor a certos objetos físicos, mas esses objetos não podem ter nenhum poder espiritual. A prata e o ouro facilmente podia comprar a liberdade de um escravo, mas a alma escravizada precisa de um preço muito maior para pagar. A alma escravizada não é prata que paga, a alma escravizada não é ouro que paga, porque embora esses metais sejam nobres e duráveis, uma hora eles se desgastam com o tempo e se corrompem. Eles podem ser úteis no comércio, mas são inúteis na vida espiritual. Nem todo ouro da terra, nem toda prata da terra seria suficiente para nos resgatar do pecado e da morte, porque o ingresso para uma herança incorruptível não pode ser prata e ouro. Por quê? Simples, porque prata e ouro são corruptíveis. Então não dá para pagar uma herança incorruptível com coisas que se corrompem. Aí no versículo 19 tem um mais, porque o clima é de tensão. Porque se prata não consegue pagar, o que paga? Se ouro não consegue pagar, o que paga? Se materiais nobres não conseguem pagar, o que paga? Como que vai comprar o homem se prata e ouro não consegue pagar? Aí Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Aí diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo. Eu vou falar de novo para ver se você melhora, glória a Deus. Sabendo que não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo.
Cristo. Oh glória. Mateus, por que você falou para me dar glória? Simples, porque o sangue de Jesus é o fundamento da nossa salvação. A nossa salvação depende do sangue, e se você não estiver debaixo do sangue, não há esperança para você. Por que, pregador? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Posso ser sincero com você? Lá vai, suas obras não são suficientes para te levar para o céu, teu status não te leva para o céu, tua popularidade não te leva para o céu, tuas amizades não te levam para o céu, tua igreja não te leva para o céu. Fora do sangue do Cordeiro, ninguém pode entrar no céu. É por isso que uma certa vez o grande avivalista John Wesley sonhou que foi ao inferno, e quando ele chegou lá, ele perguntou: há metodistas aqui? E responderam: sim, tem muitos. Há católicos aqui? Sim, tem muitos. Há presbiterianos aqui? Sim, tem muitos. Aí ele sonhou que foi no céu, e quando chegou no céu, ele fez a mesma pergunta: há metodistas aqui? E responderam: tem não. Há católicos aqui? Também não. Há presbiterianos aqui? Também não. E o que tem aqui? Aí eles responderam: aqui não tem metodista, aqui não tem católico, aqui só tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você pode adorar a Jesus, você pode adorar a Jesus, porque quando nós chegarmos lá no céu, não vai ter placa dizendo aqui é Assembleia, aqui é Batista, aqui é Igreja tal. Mas quando nós chegarmos lá no céu, vai ter um coral de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, eu vou participar e eu vou te ver lá também. Eu vou participar e eu vou te ver lá também. Bate na mão desse crente que está do teu lado aí. Se ele estiver dormindo, dá uma glória a Deus no ouvido dele e diga: está preparado para cantar nesse coral? Está preparado para cantar nesse coral? Diz para ele: se você vai, eu não sei, eu sei que eu vou, e se você for, a gente vai se encontrar lá, a gente vai se encontrar lá. Quem pode adorar a Jesus por causa do sangue? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sei que eu não estou pregando para os mais perfeitos, eu sei que eu não estou pregando para os melhores, até porque quem está pregando para você está longe de ser o mais perfeito, está longe de ser o melhor. Mas eu sei que eu estou pregando para uma igreja que foi lavada, remida, banhada, enxaguada pelo sangue de Jesus de Nazaré. E o que esse sangue fez na nossa vida? Ele mudou nossa história, ele apagou nosso passado, ele perdoou nossos pecados, ele caminhou nossas falhas, ele limpou nossas manchas, ele curou nossas feridas, ele sarou nossas transgressões. Quem pode adorar a Jesus, quem pode glorificar a Jesus, é por causa do sangue que você está de pé, é por causa do sangue que tua família não morreu, é por causa do sangue que você não parou, é por causa do sangue que você não desviou. Satanás pensou: eu acabo com ele, eu acabo com ela, esse ano ele não vai terminar na igreja, a gente já está chegando aqui no final do ano, já está acabando, e você continua de pé. Por quê? Porque quando você não tinha mais força, o sangue de Jesus foi suficiente para te dar força, para te dar ânimo, para te dar graça. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Aleluia, 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 aleluia. Oh glória a Jesus, aleluia. O sangue de Jesus é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O sangue de Jesus é o tema principal, porque a morte de Cristo pelo pecado se tornou a morte do meu pecado. Ele que é limpo se fez imundo para fazer o imundo ficar limpo. Ele que é curado, Ele que é limpo, Ele que é santo, se fez enfermo para fazer o enfermo ser curado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele que é santo se fez pecado para fazer o pecador ficar sem pecado. Aleluia, oh glória a Jesus.
Ele tomou sobre si mesmo a minha penalidade e eu tomei a sua vida. Antes do sacrifício dele na cruz, nós não éramos apenas escravos, porque existem pessoas que até são escravos, mas a sua mentalidade não é de escravo. Mas sabe o que é o pior de tudo? É que éramos escravos e nossa mentalidade era ainda pior do que éramos, porque levávamos uma vida vazia, improdutiva, sem propósito. Era um estilo de vida, e Pedro está dizendo que veio de vossos pais. Então passava de geração para geração, de geração para geração. Eu estou pregando para gente aqui que talvez não nasceu num berço evangélico, que talvez não veio de um lar evangélico, que talvez o pai não foi pastor, que talvez a mãe não foi cantora, que talvez os avós não foram pregadores ou missionários, e alguém talvez jogou palavras contra a sua vida dizendo: esse daí vai ser mais um tranqueira, esse daí não vai prestar, essa daí não vai prestar, porque filho de peixe, peixinho é, mas o sangue de Cristo foi lá. Foi lá, aonde você não tinha nenhuma perspectiva, o sangue foi lá. Aonde estava escrito que você ia dar errado, o sangue foi lá. Aonde dizia que a tua família ia morrer fora dos caminhos do Senhor, o sangue foi lá. Aonde alguém escreveu palavras contra a tua vida dizendo: esse daí não chega, esse daí não alcança, esse daí não vence, esse daí nunca vai ser ninguém, o sangue foi lá e disse: eu vou fazer o ninguém se tornar alguém, eu vou fazer o ninguém se tornar alguém. E hoje você é referência para muita gente. Hoje tua família é referência para muita gente. E eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu vou liberar e pega quem quer. Sabe aquele parente que está dando trabalho para você? Sabe aquele parente que você chama para vir para o culto e ele também não vem? Pode ficar tranquilo, o sangue de Cristo vai chegar lá também. Vai tirar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne, e ele ainda vai servir Jesus, porque o sangue que te alcançou também vai alcançar ele, também vai alcançar ela. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. O escravo do Império Romano podia ser resgatado pelo pagamento de uma quantia em dinheiro, mas nós só podemos ser resgatados do pecado mediante o sangue de Cristo. É por isso que mais uma vez eu falo: o sangue de Cristo é o tema central da Bíblia. Jesus é o ofertante, Jesus é a oferta, Jesus é o sacerdote, mas Jesus também é o sacrifício. Perceba que Pedro apresenta o sangue de Cristo, e Pedro diz assim: mais com o precioso sangue de Cristo. Aí ele diz assim: como de um cordeiro. Oh, glória a Deus. Como de um cordeiro. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito, ele foi a oferta perfeita. Posso provar para você? Para o sacrifício ser perfeito, para o sacrifício ser perfeito, precisava ter sangue nas quatro pontas do altar. E aí ele foi para a cruz. Sangue na mão direita, sangue na mão esquerda, sangue em sua cabeça, sangue nos seus pés. Aleluia, aleluia. Para o sacrifício ser perfeito, precisava de um cordeiro sem mancha, de um cordeiro limpo. E é por isso que Isaías diz: como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Aleluia, aleluia. A doutrina do sacrifício começa em Gênesis capítulo 3, quando Deus mata animais para confeccionar vestimentas para Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 22, um carneiro morre no lugar de Isaque.
E na primeira Páscoa Deus ordena que um cordeiro fosse morto no lugar de cada família, porque seu sangue seria aspergido nos batentes da porta. Em Isaías capítulo 53, o Messias é apresentado como cordeiro inocente, como cordeiro mudo que foi imolado pelos nossos pecados. Agora você não der glória a Deus, agora você está mal demais. Sabe o que é o melhor de tudo? É que Isaac pergunta no começo da Bíblia para Abraão: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, eis aqui o altar, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão responde dizendo o seguinte: meu filho, Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o cordeiro. Isaac pergunta no começo da Bíblia: onde está o cordeiro para o sacrifício? Mas quem responde melhor a pergunta não é Abraão. Quem responde melhor a pergunta lá na frente é João Batista, dizendo: eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode adorar ao cordeiro? Quem pode adorar ao cordeiro? Quem pode adorar ao cordeiro? Se prepara para melhorar o glória. A história não termina por aqui. A Bíblia diz que em Apocalipse, no céu, os remidos e os anjos cantarão: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, a morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo foi o cumprimento de um plano para resgatar vocês. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo foi um cumprimento de um projeto para mudar a sua história. Antes da fundação do mundo já estava tudo arquitetado. Posso dar a melhor notícia? Ele morreu por você, para não ter que ficar sem você. Ele morreu por você, para não ter que ficar sem você. Do ponto de vista humano, Cristo foi assassinado, mas do ponto de vista divino, Ele entregou a sua vida pelos pecadores. A atitude daquele soldado, lembra que ele fere Jesus com a lança? Na verdade era uma ação do próprio Deus, porque em Isaías 53 versículo 10 a Bíblia diz: e aprove o Senhor moê-lo. Mas o melhor de tudo, e o motivo do meu glória a Deus, é porque essa história da morte de Jesus não termina com um final triste, porque não é uma história triste. Pelo contrário, Paulo comenta que nossa redenção foi efetuada por meio de Jesus Cristo, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé. O autor de Hebreus declara: Cristo não entrou no santo dos santos por sangue de bode ou por sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas. E para você reagir nessa noite, em Apocalipse, João registrou a nova canção que os santos do céu entoavam a Cristo, e a canção é: digno é de tomar o livro, digno é de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Eu quero convidar aqui nessa noite, porque eu estou pregando pra gente aqui que o passado era terrível. Eu estou pregando pra gente aqui que já aprontou demais. Eu estou pregando pra gente que já fez muita coisa errada. Mas o que aconteceu? Aonde ninguém dava nada, aonde ninguém via potencial nenhum, aonde ninguém via futuro nenhum, Cristo foi lá e disse: por causa do meu sangue eu vou mudar a história dele, eu vou mudar a história dela. E olha onde você está hoje. Quem é grato por isso, eu quero convidar aqui a dar 10 segundos de glória. Se tu não é grato, pode ficar calado. Agora quem é grato, dê 10 segundos de glória, vai. 10, 9, 8. Se você tem glória, libere glória. Se você tem aleluia, libere aleluia. Se você tem mão levantada, libere. Se você tem línguas estranhas, fale em línguas. Ele morreu por você, Ele morreu pela tua casa, Ele morreu pela tua família, Ele morreu por você, Ele morreu pela tua casa, Ele morreu pela tua família. Mas você pode ficar tranquilo de uma coisa: é por causa do sangue que hoje a tua história
história vai ter um final feliz, a tua casa vai ter um final feliz. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Eu já vou encerrar, mas tem um hino, se puder me acompanhar. Tem um hino que diz mais ou menos assim: eu sou livre, eu sou livre. Cante aí, vai. Nada além do sangue de Jesus. Tá lindo demais, melhora isso, canta, vai. Eu sou nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E o que esse sangue faz? A música diz que nos lava dos pecados, que nos traz restaurar. Nada além do sangue de Jesus. E o que faz mais esse sangue? Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Faz o seguinte, fica de pé para cantar, quem é livre vem. Eu sou. Quem é livre canta. Eu sou. Nada além. Mais uma vez, eu sou. Nada além do sangue, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. Eu já vou encerrar. Mas eu não posso encerrar. Sem cumprir a minha obrigação como homem de Deus. Aleluia. Eu preciso muito conhecer você, e eu vou precisar da sua sinceridade agora. Primeiro eu vou perguntar quem ainda não é cristão, quem ainda não é crente, quem ainda não aceitou Jesus. Já eu pergunto quem está afastado, mas eu gostaria muito da sua sinceridade. Alguém que não é cristão, nunca aceitou, levanta a mão que eu quero te ver. Mateus, eu frequentei, eu não frequentei, mas nunca confessei. Alguém? Ok. Alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Estou vendo uma mão, obrigado. Mais alguém que está afastado dos caminhos de Jesus? Eu quero muito conhecer. Estou vendo aqui, obrigado. Ali.
Mais alguém? Ok. Mais alguém? Estou vendo aqui. Mais alguém? Tá certo. Gente, eu já vou encerrar. Eu vou ser muito breve. Porque, primeiro, quem convence é o Espírito Santo. Segundo, Jesus vale muito, e tudo aquilo que é valioso você nunca vai forçar ninguém a ter. Se essa mensagem não convenceu você, não vai ser eu que em 5, 10 minutos vou conseguir. Mas eu preciso ser muito sincero, com você. Me perdoa a minha sinceridade, mas você não serve para ser do mundo. Você não serve para lá. Seu lugar é aqui dentro. Você nasceu para isso aqui. Você nasceu para sentir Deus. Você nasceu para ter intimidade. Você nasceu para ouvir a voz dele. Aleluia. Diz que está afastado, mas ainda ora todo dia antes de dormir. Diz que está afastado, mas quando vai ver você está louvando. Diz que está afastado, que está afastada, mas Deus fala contigo em sonhos. Diz que está afastado, mas você chorou ouvindo a palavra. Diz que está afastado, mas você está entendendo que eu estou falando com você. Há quebrantamento. Diz que está afastado, mas em pleno sábado, 9:30 da noite, você não está numa balada. Mateus, é que eu não gosto muito disso. Tudo bem, você não está em casa, você não está no restaurante com a família. Você já viu aonde é que você veio passar o seu sábado? Não, faz o seguinte, a igreja dá um glória só para eles entenderem aonde é que eles estão. Eu acho que você entendeu onde é que você está. E você ainda pode dizer para mim, Mateus, é tudo coincidência. Faz o seguinte, chama de coincidência. Eu prefiro chamar de providência. Jesus trouxe você aqui nessa noite. E eu vou repetir a frase que eu falei na mensagem. Ele morreu por você, para não ter que ficar sem você. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Para quê, Mateus? Para você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Esse culto é para você. Essa mensagem foi para você. Foi para lembrar o tamanho do amor de Jesus pela sua vida. É tão grande, é tão imenso, que Ele te trouxe aqui nesse culto, só para dizer: eu te amo, e eu não desisti de você. Você saiu, você se afastou, mas eu não desisti de você. Eu quero saber, cadê a primeira pessoa que quer aceitar ou voltar para Jesus? Eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque o meu Jesus está chamando você nessa noite. O primeiro já está chegando para Jesus nessa noite. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Jesus. Cadê a segunda pessoa? O meu Jesus está chamando você, moço. O meu Jesus está chamando você. Já chegou a segunda pessoa. Não, irmão, pode melhorar esse glória a Deus. Pode melhorar esse aleluia. Cadê a terceira pessoa que quer aceitar ou voltar para Jesus? Cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa está chegando para Jesus nessa noite também. Se você não consegue dar glória com essa salvação de almas que está tendo nessa noite, irmão, você precisa aceitar Jesus de novo também. Cadê a quarta pessoa? Ele quer fazer você ser livre.
Ele quer fazer você ser livre. Eu já vou encerrar. Mas eu preciso que a igreja faça papel de igreja agora. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que não levantou a mão dizendo que não era crente, que não levantou a mão dizendo que estava afastado. Mas você que está do lado dessa pessoa, você conhece. Então se você está do lado de alguém que não é crente, ou de alguém que está afastado, toca no ombro dele, toca no ombro dela e diga: se você quiser eu vou lá com você. Diz isso para ele, diz isso para ela: se você quiser eu vou lá com você. Jesus está chamando alguém nessa noite. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite. Corre para os braços de amor do Pai. Está chegando mais uma para Jesus nessa noite. Não, faz o seguinte, melhora o glória a Deus, porque está chegando mais gente nessa noite. Aleluia, aleluia. Vem, está chegando mais um para Jesus ali. Se você puder adorar, se você puder dar glória, se você puder celebrar, oh glória! É a última vez que eu vou convidar. Mas tem mais alguém que precisa vir. É o teu momento. É a tua hora. Está chegando um moço, uma criança para Jesus nessa noite. Não, irmão, pode liberar a glória. Pode estar chegando chorando aqui. Isso é presença de Deus, irmão. Aleluia. É a última vez que eu vou convidar. Mas talvez tenha mais alguém que está precisando voltar. Talvez tenha alguém que está dizendo que não, que hoje não é o dia, que hoje não é o momento. Hoje é um momento tão certo que o inimigo está tentando prender você nessa cadeira, porque ele sabe que se você vier, a tua história muda completamente. O meu Jesus está lembrando você: você foi comprado por um alto preço, você tem valor. Eu vou contar até 3 e se você não vier, eu entrego o microfone a quem de direito, muito feliz pelo que Jesus está fazendo. Mas eu queria que você viesse aqui na frente, porque o meu Jesus quer mudar você por completo. Eu não sei porquê, mas Jesus coloca no meu coração que tem uma moça. Ô moça, eu vou ser muito sincero, eu não sei se você vem, mas eu vou ser muito sincero. Farmácia não vende remédio para a alma. Essa dor na tua alma, esse vazio que você sente, é só o meu Jesus que pode mudar e te dar alegria. E você sabe disso. E você sabe disso. Eu não sei se você vem, mas eu vou contar até 3. Se você não vier, eu entrego o microfone. Mas meu Jesus está chamando mais alguém aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia, porque chegou mais uma para Jesus nessa noite. Eu conto 1, tem mais alguém? Eu conto 1,5, tem mais alguém que precisa vir? Eu conto 2, 2,5, 3, não tem mais? Amém. Eu vou entregar o microfone. Se por um acaso você sentir de vir, vem. É melhor vir atrasado, entre aspas, do que você não chegar. E eu vou dar uma notícia para vocês aqui, para essa igreja dar no mínimo uns 3 glória a Deus. A notícia é simples, mas é para alegrar não só vocês, mas toda essa igreja. Está tendo festa no céu, está tendo luto no inferno,
Vocês estavam perdidos e foram achados. Vocês estavam mortos e reviveram. Tudo isso por causa do sangue de Jesus. Quem puder dar glória, quem puder aplaudir, quem puder adorar, celebre a Jesus nessa noite. Muito obrigado, Deus abençoe.